E aí pessoal, bem-vindo de volta ao nosso curso de Programação Criativo com Scratch. Bem-vindo ao nosso canal Central Devs, a sua escola de informática na internet. Pessoal, na última aula nós ensinamos o nosso robô fictício, né, o Tico, a ensinar ele a tomar decisões. Utilizamos os conceitos de se então e o se então, se não. Agora nós vamos tratar de um assunto que eu considero muito importante também na parte da programação, que são as repetições. Na aula de hoje vamos ensinar ao nosso robô como repetir, né, fazer tarefas repetitivas sem a necessidade da gente estar dando vários comandos para o robô, né? Apenas um único bloquinho, um único comando, ele vai entender que se trata de um comando de repetição e ele vai repetir aquelas tarefas que você fizer de maneira automática, sem que ele se canse, evidente, e sem a gente precisar estar colocando lá um monte de comandos na tela para deixar a tela um pouco poluída, né? Um monte de comandos lá na tela. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para a tela e vamos começar a programar aqui no nosso Scratch. Muito bem, pessoal, já aqui com a nossa tela do Scratch aberto, já fiz aqui algumas alterações para ganharmos tempo. Já removi aquele personagem, o gatinho aqui do Scratch, acrescentei o personagem robô. Vou até modificar o nome dele aqui, clicar aqui em cima dele. Clicar em cima dele, vou alterar aqui o nome dele para Tico, né? O nome do nosso personagem, tá bom? Ele já está aqui centralizado na posição X0 e Y0, está aqui bem no meio da tela, tá bom? Então, gente, para que a gente compreenda melhor o conceito de repetição e para que serve, né? Pensa na seguinte situação. Imagina que você quer que o robô conte de 1 a 10. Tá? Ele vai contar de 1 a 10. Como que você faria de maneira convencional para que ele fizesse, para que ele alcançasse esse resultado? Logicamente você viria aqui primeiro, iria atrelar os comandos a um evento, normalmente o quando bandeira verde for clicado, viria aqui em aparência, diga olá por 2 segundos, iria repetir esses bloquinhos aqui 10 vezes, e em cada espaço do olá seria colocar um número. Número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente, tá? Bom, a gente consegue alcançar esse resultado de maneira natural, tranquilo, mas você deve concordar comigo que esse seria um trabalhão. De 1 até 10 até que ainda vai, porque tipo, são poucos espaços, são poucos números, mas imagina que você quer dar a tarefa para o Tico contar de 1 até 100. Imagina que você precisa dar 100 comandos para que ele alcance esse resultado. Não ficaria algo legal, seria muito código, a gente iria poluir a tela aqui com muitos bloquinhos, muitos comandos, não seria uma coisa bem interessante. Então, com base nisso, pensando nisso, né, e nas linguagens de programações modernas e convencionais, nós temos o que a gente chama de laço de repetição, ou as repetições. Aqui no Scratch você vai encontrar as repetições na categoria de código controle. Aqui em controle eu tenho o bloquinho sempre, repita e o repita até que. São 3 blocos que fazem basicamente a mesma coisa, com funções diferentes, né? Todos eles repetem, entretanto, alguns têm alguns critérios que você precisa passar para que ele funcione. No caso aqui, por exemplo, assim, para que a gente oriente aqui o nosso robô para que ele conte de 1 até 10, eu poderia utilizar o repita 10 vezes, porque ele vai repetir e eu configuro a quantidade de vezes que eu quero que ele repita alguma coisa. O bloquinho sempre, ele sempre vai executar, ele vai repetir de maneira infinita. Enquanto o seu programinha estiver em execução, a menos que você clique no botão parar aqui em cima, ou que você feche o seu programa, né? Mas assim, enquanto ele estiver em execução, ele vai estar utilizando o bloquinho sempre vai estar executando alguma coisa. O repita até que, perceba que ele tem esse símbolo de um losango meio que esticado. Esse losango aqui significa que você precisa colocar uma condição para que ele repita. E nesse caso a condição tem que ser falsa. Ou seja, você coloca uma condição que, tipo, o resultado dessa condição é falsa. Enquanto essa condição for falsa, ele vai repetir o que estiver aqui dentro. Quando a condição mudar de falsa para verdadeira, ele para de repetir. Uma síntese rápida aqui, né, uma sintaxe rápida de cada bloquinho desse daqui, tá bom, gente? Então, por exemplo, como que a gente poderia utilizar aqui esses bloquinhos? Repita 10 vezes. Pega esse carinha, atrelo ele a uma ação, aparência, próxima fantasia, aqui em controle, vou pedir que ele espere meio segundo, e aí já iremos fazer o nosso robozinho dançar. No ponto 5. Já iremos fazer o nosso robozinho dançar. Clicando aqui,
perceba que ele já está dançando, quer dizer, ele está repetindo, né, esses comandos. Acredito que você deve lembrar que na aula passada, na aula de eventos, ele dançava sempre que você clicava nele, para tipo, ele alcançar esse resultado, ele teria que clicar várias vezes para que ele alcançasse esse resultado. Agora, com apenas um clique no botão, na bandeirinha verde, ele repete 10 vezes tudo que está aqui dentro e esse daqui é o nosso resultado. Legal, né, gente? Legal. Pensa aí que vai tipo, facilitar muito a nossa vida em não precisar estar repetindo vários bloquinhos para alcançar uma certa tarefa, beleza? E aqui você pode configurar, ele vem com o número 10, você pode configurar para 50, para 100, quantas vezes você quiser. Tranquilo, gente? De boa, de boa, de boa. A opção sempre, como vocês viram na aula passada, embora a gente não tenha entrado em detalhes, mas o sempre, como eu disse anteriormente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que tudo que estiver dentro dele seja repetido de forma infinita, ou até que você encerre o seu programinha. No caso aqui, ó, vai ficar constantemente repetindo até que você venha no botãozinho vermelho aqui e clique em parar. Ele vai estar se movimentando constantemente aqui. Tranquilo? De boa, de boa. Já aqui a opção repita até que, como eu disse, ele precisa de uma condição. Eu preciso montar a condição. E essa condição tem que ser falsa para que ele repita. Quando a condição mudar de falsa para verdadeira, aí ele vai parar de repetir. Por exemplo, gente, o que eu poderia fazer aqui? Vou pegar aqui esse carinha, vou colocar aqui. Vou pegar uma variável, né? Normalmente esse repita até que, ele vai trabalhar junto com uma variável, porque a variável ela vai sofrendo alterações e quando ela chega em certo ponto, ela permite que o estado daqui de dentro desse bloquinho salte de falso para verdadeiro. Então eu já tinha criado aqui uma variável controle. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa variável controle, vou mudar essa variável controle aqui para, no caso, 0, e vou fazer o seguinte, vou vir aqui agora na opção de operadores, vou pegar aqui esse carinha, né, elipsezinho igual a 50, vou colocar aqui dentro da minha condição. No lugar desse elipsezinho branco que está aqui, eu vou vir aqui nas minhas variáveis e vou pegar a variável controle. Ó, repita até que a variável controle seja igual a 10. Quando a variável controle for igual a 10, você para. Então eu vou vir aqui agora, de novo, em adicione 1 a controle, vou colocar aqui abaixo, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui, eu vou até deixar a variável controle visível, perceba aqui no palco, está visível, o controle está valendo 0. Vou clicar na bandeirinha verde e perceba, está sofrendo alterações, tá? Quando ela chega no valor 10, ele para de repetir. Bom, perceba aqui, enquanto a condição for falsa, ele vai estar repetindo. A condição for verdadeira, ele para. Beleza, pessoal? Então, gente, de uma maneira bem tranquila, eu mostrei para vocês aqui os 3 principais blocos de repetição aqui do Scratch, como que a gente pode estar utilizando esses blocos de repetição no nosso robô, né, o nosso Tico, deixando ele mais funcional, né, aprendendo mais recursos e tipo sem que haja necessidade de você colocar lá um monte de bloquinhos para que ele alcance um resultado que você pretende. Galera, já que já aprendemos um pouco sobre os conceitos das repetições, vamos agora para um desafio. Vou pegar todos esses códigos que estão aqui na tela, deixa eu voltar lá para minha telinha. Todos esses códigos que estão aqui na tela eu vou excluir, não tem necessidade deles aqui. Vou deixar apenas a minha variável, a variável controle. O desafio é o seguinte, é fazer com que o nosso robô Tico conte de 1 a 10 e em seguida de 10 a 1, né? Ou seja, uma contagem progressiva e em seguida regressiva. Então o que é que nós iremos fazer aqui? Primeiro, já temos a nossa variável, você poderia vir aqui em criar uma variável, dar um nome para essa variável, por exemplo, a variável x, tá? Vou clicar aqui em OK. Vou mudar essa variável x para o valor 0, né? Variável x para o valor 0 inicialmente. Vou pegar aqui em controle uma repetição, né? De repetição de 10 vezes. E vou fazer o seguinte, vou vir em aparência, vou dizer diga olá por tantos segundos. E aqui em olá, no lugar de olá aqui, eu vou colocar a minha variável. Vou vir em variável, vou pegar a variável x. Vou colocar aqui, ao invés de ser 2 segundos, eu vou colocar 0,5 segundos, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui agora de novo em variáveis e vou
adicionar 1 à minha variável, ficando dessa forma aqui. Dessa forma aqui, tá bom? Então ela vai começar de 1 e vai parar em 10. De 1 e vai parar em 10. Vamos ver se isso funciona. Eu vou tirar ali a minha variável controle, não tem necessidade dela aparecer. Vou clicar nessa caixinha de verificação. Vai aparecer para mim apenas a variável x. Quando eu clico aqui na minha bandeirinha verde, que é o evento que está atrelado, o que ele faz? Começa em 0. Opa! Ele não está repetindo, não sei por qual motivo. Ah, sim, desculpa, porque eu coloquei adicione 1 a controle, né? No caso tem que ser adicione 1 a x. Então vamos ver se vai funcionar agora. Agora sim, tá vendo? Ó? Tá sofrendo as respectivas alterações. Chegando em 10, ele para. Agora eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele comece em 10 e pare em 1. Então para isso, eu vou só colocar aqui um bloquinho de go lá por 2 segundos e vou dizer o seguinte, acabou a contagem progressiva. Vou pegar agora aqui em controle, de novo, repita 10 vezes, vou colocar aqui dessa forma, e vou fazer o seguinte, vou vir aqui em aparência, vou dizer diga lá por 2 segundos, vou trocar aqui o tempo para 0.5, onde tem o lá eu vou colocar a minha variável, vou pegar a variável x e colocar aqui, e em seguida eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui agora adicione 1 para a variável x, só que no lugar de 1 eu vou colocar menos 1, ele vai fazer uma subtração, tá? E por fim vou vir aqui em aparência, vou dizer olá por 2 segundos e vou colocar acabou a contagem regressiva, tá? Vamos ver como isso vai funcionar. Vou clicar aqui na minha bandeirinha verde, né? E ele começa de 1, 2, 3, vai até o número 10. E agora acabou a contagem progressiva, 10, até chegar no número 1. Legal, não, gente? Muito da hora, muito da hora, muito da hora. Perceba que com poucos comandos nós alcançamos aqui um resultado incrível com as repetições no Scratch. Pessoal, então aprendemos aqui o que é repetição, né? Só resumindo aqui o assunto, repetição é quando queremos que o computador execute um comando várias vezes de forma automática. Ou seja, ao invés de eu estar colocando lá um monte de bloquinhos, eu utilizo menos bloco e ele vai executar a tarefa que eu quero, né? Que para que eu alcançasse aquela tarefa eu teria que colocar meio mundo de blocos lá na minha telinha, tá bom? Beleza, gente? E é isso aí, pessoal, estamos encerrando mais uma aula aqui do nosso treinamento, nosso curso de informática dinâmica, né, com programação com Scratch. E hoje nós aprendemos os conceitos de repetição. Hoje o nosso robozinho Tico aprendeu a repetir ações automaticamente, né? E você também. Agora ele pode dançar, andar, girar ou até fazer tarefas infinitas com pouquinhos bloquinhos na tela, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre mensagens e comunicação entre personagens do Scratch. Vamos fazer os personagens conversar entre si, tá bom, gente? Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com mais alguém. De repente tem mais alguém que pretenda ou quer aprender a programar aqui com o Scratch. Um forte abraço a todos e até a próxima aula, se o bom Deus assim permitir.